Olá, irmãos, graça e paz, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou passando aqui para responder uma pergunta que me fizeram. A pergunta foi: como estudar a Bíblia? Como fazer um devocional? Como entender melhor as Sagradas Escrituras? Talvez essa seja uma dúvida que você tenha e esse vídeo pode também te ajudar aí no estudo da palavra. Bom, a Bíblia é um livro inspirado. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Nesse sentido, somente o Espírito Santo é o professor, é o mestre, é o guia, é Ele quem nos capacita a interpretarmos, a entendermos, e é Ele quem aplica em nós as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Porém, existe uma parte de responsabilidade nossa. Existe algo que o Senhor espera que eu e você façamos para que nesse processo de edificação através da palavra de Deus, nós possamos fazer a nossa parte, enquanto o Espírito Santo faz a dele, para então nós crescermos espiritualmente. E é nesse foco que eu gravo esse vídeo, no objetivo de trazer algumas dicas práticas de como fazer a nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade no processo de estudo da palavra, de devocionais ou até mesmo de um estudo mais profundo. Então vamos lá. Para fazer um devocional, quais são as dicas? A primeira dica: faça perguntas ao texto. Pelo menos 3. A primeira pergunta é: o que o texto está dizendo? Nessa pergunta você vai observar o texto, você vai olhar os detalhes, você vai fazer uma recontagem do texto, recontar a história ou aquilo que você acabou de ler com as suas próprias palavras, para você entender a ideia central e conseguir ser capaz de resumir aquilo com as suas próprias palavras. Depois, você vai perguntar o porquê o texto está dizendo aquilo. Fazer essa pergunta: por que está sendo escrito isso? Por que isso está nessa parte da Bíblia? Por que o Senhor está nos trazendo essa verdade? Isso vai provocar você a buscar interpretações para aquele texto. E normalmente nessa parte você vai se ver obrigado, para responder essa pergunta, ler o contexto, observar quem está escrevendo, para quem aquilo está sendo escrito, em que época, e esses detalhes de contextualização do texto vai te auxiliar a responder essa pergunta: por que o texto está dizendo aquilo? Depois que você responde a primeira pergunta, depois que você responde a segunda pergunta, então você é capaz de fazer uma terceira pergunta, e essa pergunta é a mais importante. A pergunta é: qual a verdade prática? Que lição eu posso tirar disso? Qual é o mandamento? Qual é o princípio que eu posso aplicar nas diversas áreas da minha vida? Aí quando você estiver respondendo essa pergunta para você mesmo, o próprio Espírito Santo é quem se encarrega de aplicar as verdades interpretadas na segunda pergunta nas áreas que ele deseja realizar e aplicar na sua vida. Bom, essa então é a primeira dica: faça perguntas ao texto. Quais seriam outras dicas que também são importantes e que nos ajudam agora não só a fazer um devocional, mas a entender, a ir mais profundo, cavar além daquilo que nós podemos observar em uma leitura superficial? Então aqui vai outras dicas. Segunda dica: observe os verbos. Veja em que tempo o verbo está sendo conjugado. Os verbos podem ser sublinhados, depois você pode lê-los de forma a focar apenas neles e observando os tempos. Se refere a algo que aconteceu, algo que acontece, algo que vai acontecer. O verbo está conjugado no gerúndio, ou seja, indica algo que está acontecendo agora. Isso muda totalmente o sentido da interpretação. Ou o verbo está no imperativo, é uma ordem. Se é uma ordem, como eu tenho reagido a essa ordem? Depois de você observar os verbos, observe as palavras de transições. Normalmente são conjunções, advérbios, até mesmo algumas preposições. São palavras que normalmente ficam entre duas orações, entre duas frases,
e que vão trazer um sentido diferente, uma ideia de um contraste, ou uma ideia de que está sendo concluído aquilo que foi dito anteriormente. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, mas, portanto, entretanto, todavia, a fim de, com propósito. Essas palavras vão ser como que bandeiras, das quais o texto está nos chamando a atenção para observar melhor o que está vindo na frente delas. E normalmente, possivelmente, depois de palavras como essa, a frase que vem a seguir, o versículo que vem a seguir, vai estar carregado com uma ideia central, com um mandamento, com um princípio. E aí dessa forma você vai poder ter uma interpretação focada no ponto central, na verdade que aquele texto está se afunilando, no princípio, no mandamento que o Senhor quer que nós observemos. Uma terceira dica, somada a essa segunda, de observação das palavras, de análise, mais de detalhes gramaticais, é marcar palavras que se repetem. Normalmente muitas palavras que se repetem em um mesmo texto são também formas do Senhor nos chamar a atenção para verdades espirituais, princípios, para mandamentos, para a ideia central daquilo que aquele texto está expondo. Além de palavras repetidas, observe palavras que contrastam, palavras que dão uma ideia de contradição entre uma coisa e outra. É uma maneira, às vezes poética, em alguns textos do Velho Testamento hebraica, de trazer verdades que às vezes ficam despercebidas. Mas a Bíblia, por ser esse livro tão detalhado, tão cheio de riquezas, de preciosidades, de pérolas, essas verdades são colocadas de maneira com que o leitor seja convidado a sempre cavar mais e a nunca ter um limite daquilo que pode ser as aplicações, as interpretações dos textos bíblicos. Afinal de contas, é um livro sagrado e não há limites para aquilo que esse livro pode servir de edificação para a nossa vida. Bom, então esse vídeo resume algumas dicas práticas de como estudar a Bíblia. Nós vimos sobre perguntas que nós devemos fazer ao texto. As perguntas são o que, por que e qual a verdade prática. Nós vimos também outras dicas de análise de palavras, como observar os verbos, o tempo de que cada verbo está sendo conjugado. Observar também palavras que indicam uma transição ou uma conclusão do texto, um propósito para aquilo que foi dito. Terceiro, observar repetições, observar palavras que se contrastam, que são como que trocadilhos do texto. E, bom, essas seriam algumas dicas e teriam outras tantas. Talvez se você tiver uma Bíblia de estudo, você pode observar outras passagens bíblicas que aquele mesmo assunto está sendo dito. Isso é muito importante. Existe o princípio da primeira menção, que é observar quando uma palavra foi utilizada pela primeira vez na Bíblia, e uma vez que você entende o contexto ou o significado daquela palavra, na primeira vez que ela foi utilizada, você pode ter uma compreensão melhor do que aquela palavra significa no novo contexto do qual você está lendo. E dicas como essas com certeza vai te ajudar a ter um entendimento melhor das Escrituras. Eu agora vou gravar um segundo vídeo, e nesse vídeo nós vamos ver na prática todos esses princípios e dicas que eu estou passando nesse vídeo, porém de forma prática, para que você possa também aplicá-la em qualquer estudo ou devocional ou leitura que você venha fazer na Bíblia. Tá bom? Que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui falando sobre essas coisas. Eu gosto desse assunto, e se você tem mais dúvidas ou perguntas sobre isso, fique à vontade para fazer. Deus te abençoe.